Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas. Estamos hoje, nesta manhã, sábado, refletindo juntos sobre o domingo amanhã, o 30º domingo do tempo comum, onde nós estamos vendo a vida pública de Jesus espelhada na comunidade de Marcos, que Marcos é uma comunidade sofrida, perseguida pelo Império Romano, mas vai mostrar o caminho de Jesus, o que é seguir Jesus. E nós já estamos acompanhando há dias o segmento a Jesus Cristo e o segmento de Jesus Cristo com os discípulos, partindo lá de Cesareia de Filipos e seguindo rumo a Jerusalém. E hoje nós vamos ver que já estava faltando 40 quilômetros, só uma subida para chegar em Jerusalém, e é que vai dar o fato do Evangelho desse domingo, amanhã. Estamos reunidos com a graça de Deus, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. E todos nós, irmãos, sabemos que nós temos na nossa caminhada momentos fortes de luz, com iluminação, momentos também de trevas, de pedras, de sofrimentos, de desgaste. Mas nos momentos de trevas em nossa vida, a palavra de Deus é sempre uma luz. Uma luz a guiar-nos, que nós precisamos segui-la. E isso vai demonstrar a nossa caminhada de fé. Então, a nossa primeira leitura desse domingo é extraído do livro de Jeremias o profeta, que ficou lá no exílio da Babilônia, alimentando de esperança aquele povo sofrido. E chegou um determinado momento que coxos, cegos, aleijados, mulheres que deram à luz, aquele povo iria fazer o caminho de retorno rumo à sua pátria, a Israel. E ele mostra toda assim, fala para eles mostrando o apelo de esperança, de confiança em Deus. É o capítulo 31, versículo de 7 a 9. A segunda leitura, Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo de 1 a 6. Já vai destacar assim, a presença de Jesus como sumo sacerdote. Em resumo, ele foi humano e tornou-se o mediador entre Deus e a humanidade. E continua, para nós. E o Santo Evangelho é da comunidade de Marcos, o capítulo 10, versículo de 46 a 52. E coloca assim para nós. E chegaram a Jericó. Quando Jesus saía de Jericó com seus discípulos e considerável multidão, Bartimeu, filho de Timeu, um mendigo cego, estava sentado à beira do caminho. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele gritava ainda mais forte: Filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus parou e disse: Vão chamá-lo. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, ele está chamando você. Jogando fora o manto, ele deu um pulo e foi até Jesus. E Jesus perguntou: O que deseja que eu faça por você?
O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver novamente. Jesus disse-lhe: Vá, sua fé o salvou. E imediatamente ele voltou a enxergar e seguia a Jesus no caminho. Irmãos e irmãs, esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que palavras bonitas, fortes, carregadinhas de luz para cada um de nós. Nós precisamos compreender e escutar essa palavra que vem tão forte para nós. Hoje é o 30º domingo do tempo comum, marcado neste dia 24 de outubro de 2021. Estamos quase chegando, né, ao final do ano litúrgico, para iniciarmos um novo também. Mas vamos aqui. Já foi expressado um pouco sobre Jeremias, o profeta Jeremias, já a segunda leitura sobre o sumo sacerdote, mas vamos ver que nesse evangelho Jesus dá a um cego duas luzes, a da visão e a da fé. E como foi que aconteceu? Nós estamos sempre fazendo esse retorno, né? Voltando lá e vendo que na caminhada de Jesus com os discípulos, seguindo a Jerusalém, onde o que acontecerá lá? Ele sofrerá, terá a sua paixão, não é? A sua morte, a sua ressurreição. E ele já mostrou, ele é o Messias. Mas o povo espera um Messias cheio de glória. E nós vimos o acontecimento do domingo passado, quando Tiago e João aproximam-se de Jesus e perguntam: Mestre, queremos que você faça isso para nós. O que quereis que eu faça por você? A mesma resposta que ele deu. A mesma pergunta, respondendo com uma pergunta. O que ele fez a esses dois discípulos no domingo passado, ele faz hoje aqui ao cego Bartimeu. E nós vamos entender. Primeiro nós vamos lembrar que eram 40 quilômetros que Jesus atravessou Jericó. E já faltando os 40 quilômetros para chegar em Jerusalém, é que ele vai ouvir aquela pessoa: Jesus, né? Filho de Davi. Foi assim que ele fez? Tem de piedade. E ouviu aquele grito, o grito estrondava, era uma multidão e os discípulos, e ele pede que os discípulos chamem aquele homem. O nome do homem era Bartimeu, que quer dizer o filho do honrado, o filho do homem nobre. E esse homem nobre era Timeu, um homem cheio de riquezas, mas teve um filho mendigo. Mendigo à beira do caminho. Ele não estava no caminho, ele estava à beira do caminho. E esse filho do homem honrado pede esmola, é um pedinte. Olha, e ele fica sentado à beira do caminho, mas ele ouve a voz, ouviu dizer, percebeu que Jesus ia passando. Ele não estava vendo, quando ele atreve-se a gritar. E o grito muito forte, ele é coibido, né? 3 vezes mandaram que ele calasse a boca, porque estava incomodando tanto os discípulos como também membros da multidão, para que ele calasse a boca. E Jesus faz um ato assim extraordinário. Parou para pensar e agir.
Aí diz, chamem-no. Chama. Parou, olha o verbo forte. Chamou. E aí o que aconteceu? A multidão já começou a chamar também, já com mais delicadeza. Vai, levanta-te, segue, coragem, ele te chama. Ó, antes estava mandando ele calar a boca. Mas é sempre assim, os apoios. E olha a atitude do cego aqui, isso aí é o que está escrito aí, todo mundo vai entender quando lê. Leiam, minha gente, por favor, façamos essa leitura desse Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos de 46 a 52. Vamos fazer essa leitura, vamos entender o sentido, o espírito do contexto que está exposto aí. Aí ele faz o quê? O cego? Gente, larga tudo que tem. O que é que ele tem? Um manto com um punhadinho de moedas. Joga o manto fora. O que é jogar o manto fora? Jogou a casa dele, o manto era a casa, era o abrigo, era o lençol, a cama, era tudo aquilo ali. E é o pano de pedir, de botar as esmolas. Era o cofre. O tesouro dele era aquele manto. Largou o manto. Cego. Deu um pulo. Meu Deus, vamos imaginar onde é que o cego pode pular, minha gente. Um pulo tão certeiro. Olha a força que ele já estava, a energia que já estava assim, vibrando dentro dele, o acreditar, a fé que ele só de Jesus saber que era ele, e ele já estava confiante. E ele dá um pulo, não é assim que diz? E vai. E aí Jesus faz a pergunta a ele, como fez a Tiago e a João. Só que Tiago e João queriam o quê? Um que ficasse à direita, outro à esquerda. Glória pensando neles. E aqui ele diz assim, que queres que eu faça por ti? Aí ele diz assim, mestre, que eu veja novamente. Então ele já tinha, ele estava sem visão, mas ele veja novamente é o sentido da fé. E Jesus não recrimina nada, confirma para ele, vai, tua fé curou-te. A mesma resposta que ele deu àquela mulher da hemorragia, quando tocou no manto dele. Vejam como são as coisas. Mestre, que eu veja novamente. É muito bonito. E Jesus, quando disse assim, chama-o, vamos lembrar aqui que todos os seus discípulos foram chamados, não foram para a faculdade, não foram nada, foram chamados dos trabalhos mais simples que estavam. E recebi a regra do que é seguir, e eles não aprenderam, né? Até aquele momento estavam sem aprender, porque ainda não queria que o homem incomodasse. Era assim, não queria que Jesus fosse sofrer na cruz. E o Bartimeu é o último dos discípulos chamados por Jesus. E ele segue, quer dizer, aqueles homens nobres, honrados, as autoridades estavam lá em Jerusalém. E ele, agora que abriu os olhos, viu aqueles homens honrados. Só que não ligou-se a eles. Ele viu também o carpinteiro. O carpinteiro que o quê? Que sofreu. O carpinteiro, filho de Davi, como ele disse. E ele foi recriminado exatamente por isso, porque não foi porque ele chamou Jesus, é porque ele disse, filho de Davi, mestre, filho de Davi. E ser filho de Davi trazia um peso enorme, porque era para trazer a glória, né? No fim dos tempos é para vir aquele Messias glorioso. E nós também vamos seguir, vamos contemplar Jesus, não é? Na sua paixão, na sua morte e na sua ressurreição. Os apóstolos estavam cegos? Estavam. Eles estavam vendo a visão, mas não compreendiam ainda que luz é essa. E
esse episódio aqui para nós, esse acontecimento desse evangelho é uma catequese para nós. Nós vivendo, aprendendo assim, mas é uma catequese batismal. Porque o batismo é que nos faz com que mergulhemos, não é? A história do Rio Jordão na água, nós recebemos a água, mas somos também ungidos e somos enviados em missão para anunciar, denunciar, e é assim que nós somos. O cego não viu Jesus no início, mas ele acolheu o convite, porque era isso que ele queria. Então, o Bartimeu pensou positivo, ele mentalizou que o mestre iria ouvi-lo e que daria a luz para ele. E o mestre deu a visão e a fé. A fé, meu Deus, E o Bartimeu era mesmo quem? Ele era um cego à beira do caminho. E o que Jesus fez com Bartimeu, pela sua ousadia, pela sua coragem? Trouxe Bartimeu para o centro do caminho. E ele foi seguir Jesus. Ele não estava no caminho, ele estava à margem do caminho. E dá para a gente pensar agora em nós, comunidades, pessoas, que nós encontramos também as pessoas no dia a dia. Nós vemos tantos Bartimeus, não é? À beira do caminho. A gente trabalhando na educação, eu ajudo. A gente conversa assim às vezes com alunos que vê que está numa dificuldade assim. Que religião você professa? Faz essa pergunta. Aí diz assim, tal. E aí eu vou, um exemplo, tentando orientar. E deles que fica assim, abafado, não sabe dizer, é uma coisa ruim que está acontecendo comigo. Então vamos pensar positivo, vamos dizer eu sou amado, eu sou feliz, eu sou luz, eu tenho a luz, vamos agradecer, tentando por esse lado, mas o cego Bartimeu acreditou, confiou, foi e seguiu o caminho. Da beira do caminho, ele passou para o centro do caminho. E essa história do cego é uma história interessante, não é? Porque o caminho da fé é para aqueles que querem ver e seguir Jesus. O cego, na realidade, ele estava como atento. Ele, observou, não ficou assim também alheio no mundo da lua, não. Supera o medo, a vergonha, ele passa por cima de tudo e tem coragem, ele enfrenta. Porque é algo de bom, não é porque para ficar exibindo, se mostrando, senão. Por isso que ele conseguiu sair da margem do caminho para o centro do caminho e pôs-se no caminho do mestre com o mestre. Jogar fora o manto, nós já falamos, que era jogar tudo o que ele tinha, né? E ele jogou e não se arrependeu. Foi próspero. É uma atitude que ele fez. Agora, o interessante mesmo é quando diz assim, aproximou-se. Mas esse verbo é ótimo, né? Também já chamou, gritou, chamou, perguntou o que queres que eu faça e aproximou-se para fazer a pergunta também. E nessa proximidade, a gente observa que o cego pulou. Então, quando a gente quer algo, também a gente precisa pular. A gente pula de alegria, a gente pula, até porque quando a gente perde uma coisa, a gente faz ali uma prece para São Longuinho, né? Que você apareceu, dou 3 pulinhos. Mas não é essa dessa brincadeirinha, mas é uma crença de quem está mostrando assim. Então, o cego encontra também, o Bartimeu encontrou tipos de pessoas ali. Pessoas que o recriminaram, discípulos e multidão, e pessoas também que o acolheram e o incentivaram, né? Assim, vai, coragem, segue, ele está chamando-te. Então, é preciso que nós descubramos, irmãos e irmãs, a cegueira que tem dentro de nós,
mas, sobretudo, a luz que quebra essa cegueira, essa crosta, e que faz nos seguir para a frente, iluminados, pessoas que dão força ao outro. Quando você chega, você é uma pessoa de luz, eu sei que vocês já ouviram dizer, agradeço tanto quando eu ouço essa palavra, você tem muita luz, você é iluminado, oh meu Deus, obrigado Senhor, não é mérito não, é a graça de Deus que vai dando, que a gente chega perto, traz algo de bom para aquela pessoa. Então é preciso a gente ser paciente e perseverante no caminho, porque o Bartimeu foi, olha que ele era filho de gente honrada, nobre, e ele era pedinte, um esmolé, mendigo à beira do caminho, mas estava no centro. E isso aqui diz assim, e nós que podemos fazer, aqui numa visão, quer dizer, para entender que essa luz que é dada por Cristo, ela liberta. A luz da visão e a luz da fé. E nós vamos fazer o quê? Agora em diante, descobrir nossas cegueiras. Só dos olhos, fazer a cirurgia de catarata, glaucoma, limpar o cristalino dos olhos da fé, do coração, daquilo que nós pensamos, do nosso dia a dia, como é que nós convivemos. Também preservar a oração do Bartimeu, que é da paciência, né, e da perseverança. E seguir Jesus no caminho. E naquele tempo, diz assim, a nota aqui encontrada, Padre Antônio Dalla, ele diz assim, que os seguidores do caminho naquele tempo eram os cristãos, porque significava seguir o caminho significava o cristianismo. Ó. Então a oração do cego é essa, Mestre, eu quero ver. E nós estamos no mês missionário, né, o mês de outubro, está encerrando o mês missionário, e cada paróquia, cada diocese está vendo o segmento em missão, agora divulgada muito, colocado para nós, conforme esse mundo pandêmico ainda, muitos momentos celebrativos foram feitos e estudados bem formativos, feito de forma online. Mas aí hoje, nós estamos considerando assim, que nós precisamos celebrar esse dia da missão, dizendo assim, não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos. Aí o Papa orienta essa seguinte oração. Quando experimentamos a força do amor de Deus, quando reconhecemos a sua presença de Pai na nossa vida pessoal e comunitária, não podemos deixar de anunciar e partilhar o que vimos e ouvimos. A relação de Jesus com os seus discípulos, a sua humanidade que nos é revelada no mistério da encarnação, no seu evangelho e na sua prática, mostram-nos até que ponto Deus ama a nossa humanidade e assume as nossas alegrias e os nossos sofrimentos, os nossos anseios, as angústias. Gratidão por isso. Amém. O tema do Dia Mundial das Missões esse ano é: não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos, que é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. É um convite dirigido a cada um de nós para cuidar e dar a conhecer aquilo que tem no coração. Esta missão é e sempre foi a identidade da igreja. Ela existe para evangelizar, conforme São Paulo VI. Irmãos, irmãs, digamos amém, gratidão a Deus por esse momento. Aqui é uma sugestão, né, para irmos amanhã para a Santa Missa ou para as celebrações da palavra, assim com um conhecimento maior, já embasados, para fazermos a leitura hoje, já pensarmos no que é a palavra
gritar, escutar, chamar, aproximar, confirmar, luz da visão, da fé, cegueira, iluminação, são muitas palavras-chave aí. Reconhecimento de quem é o mestre, seguimento ao mestre, o que é beira ou margem do caminho, o que é o centro do caminho, o que é o caminhar para Jerusalém, o que é o Evangelho, a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.